Ok, agora são 20 horas, hoje é terça-feira, mais um dia que Papai do Céu nos concede a grande oportunidade de estarmos de volta em mais um episódio do nosso podcast Mentalize. A Deus, mais uma vez, a nossa gratidão. E a você que está do outro lado, que nos dá sempre a honra de todas as terças e quintas estarem conosco aqui, para juntos a gente bater aquele papo gostoso, mentalizar, não é? Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e agradecer principalmente, não é, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos patrocinadores. São vocês os responsáveis pelo Mentalize, não é? Está no ar todas as terças e quintas. Meu desejo é que Deus os abençoe. Dizer que esta semana nós comemoramos, não é, o Dia do Cliente, né? O dia do cliente, é isso? É o Dia do Cliente, né? Não é do cliente não, rapaz, ao vivo é assim mesmo. É o Dia do Cliente, rapaz, a mulher tá zangando já, tá comigo aqui já. É o Dia do Cliente, é isso mesmo, não é? E eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores do Mentalize, que Deus faça com que os seus negócios cresçam, não é, que vocês prosperem muito. Nosso convidado de hoje, não é ele, né? No meu celular aqui ficou, só não prepare-se aqui, viu? Será que é o celular? Nosso convidado de hoje é ele, nosso grande amigo, né? De longas datas, né? Meu amigo, pastor, vereador, Renato Bromochenko. Antes de falar com ele, eu quero dizer que o Mentalize de hoje se sente honrado de ter, não é, como chamava Freud, né, um sujeito como este aqui no estúdio do Mentalize. Renato Bromochenko. Boa noite, prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Os microfones do Mentalize à sua disposição. Meu amigo Miro, boa noite na paz de Cristo Jesus, boa noite a toda a audiência do Mentalize, as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? E a gente está aqui nesse momento para participar com vocês e aprender um pouco, conversar um pouco, trocar um pouco de ideia. E eu tenho certeza que será um bate-papo bem proveitoso para a nossa vida. E para mim é uma honra estar participando do Mentalize. Já há um bom tempo a gente tem acompanhado já algumas entrevistas, alguns cortes aqui. E eu digo para você, eu devolvo, né? Eu me sinto honrado por estar aqui nesse momento participando também, para a gente contribuir também, que o Mentalize possa crescer cada vez mais e trazendo essa consciência desse papo, dessa desenvoltura que vocês têm produzido aqui. Renato, eu costumo dizer que todo homem, não existe nenhum homem sem uma história na vida, né? Qual a história de Renato Bromochenko? Nasceu onde? É filho de quem? Né? A cegonha lhe trouxe de onde para onde? Conte para nós aí. Rapaz, eu nasci em Veracruz, povoado de Veracruz aqui, próximo a Porto Seguro, né, distrito de Porto Seguro. Sim, sim. Na época, Eunápolis ainda não era cidade, era povoado também. Meu pai veio fazer um trabalho numa serraria, trabalhar numa serraria, arrumou um emprego e trouxe minha mãe pra gente morar dentro da serraria. Certo. E ela estava grávida e acabei que nasci ali, uma parteira acompanhou o parto da gente. Eu sou o filho primogênito, né, da minha família, do meu pai, minha mãe. E a gente nasceu ali, só que eu não fui criado ali em Veracruz. Só nasci com uns 2, 3 meses sem registro ainda naquela época. Olha aí. Minha mãe e meu pai arrumou um emprego em Paragominas, lá no Pará. Certo. E aí pegou essa mudança, colocou todo em cima desse caminhão. Meu pai tinha um vínculo com a família PJ, os PJs ali, sim, Pedrinho, sim, né? Não sei se você lembra de Pedrinho. Lembro. Pedrinho da PJ, meu pai tinha um conhecimento muito com o Fernando, que era um genro dele, e tinha também a Rosária também, que era a esposa, e a gente ali foi parar em Paragominas. Aí quando chegamos em Paragominas, ficamos um tempo, voltamos para Salvador, moramos um tempo na capital, e aí em 85 a gente voltou para Eunápolis. Então eu estou em Eunápolis desde 85, com 5 anos de idade a gente voltou para ali. E aí meu pai, houve uma separação na família, meu pai seguiu o caminho dele, minha mãe seguiu o caminho dela e veio para Eunápolis.
E a gente foi servir ao Senhor ali na igreja e estamos até hoje em Eunápolis. Então quer dizer que Jesus nasce numa manjedoura e Renato Bromochenko nasceu na serraria. Numa serraria. Quase virou um marceneiro. Quase pegou a profissão do mestre. Do mestre. Quero dizer que nós iniciamos nosso podcast com um grande fã seu aqui, que é o presidente, certo, dos pescadores de Trancoso, Robinho Trancoso. Robinho, rapaz, eu já conversei com o Robinho um pouquinho assim, não muito, um pouco pelo WhatsApp aí, a gente bateu um papo. Sim. E ele, seu fã, ele viu? expressou a admissão que tem pela nossa pessoa e eu fico grato, viu? Robinho é um dos homens mais polêmicos que tem aqui. O povo diz que é a voz da Bahia, mas não é não. É Robinho. Robinho é um dos caras mais polêmicos aí. Quem quer ver ele é Jânio Natal. O prefeito que quer ver. O prefeito quer ele ver, viu, Robinho? Meu Deus do céu. Robinho, muito obrigado por sua presença e pela presença de todas as pessoas que estão chegando aí. Renato, então, quer dizer que vem de Veracruz. E quando que aconteceu sua conversão? Os pais já eram cristãos, sim ou não? Quando, em 84, eu tinha 4 anos de idade, nasci em 1980. Em 84, houve a separação da minha mãe. Minha mãe, ela acabou se separando do meu pai. Meu pai seguiu o caminho dele, veio morar em Jequié. Certo. E minha mãe ficou em Salvador, na capital. Cidade do Sol, Jequié. E aí minha mãe ficou na capital, em Salvador, ainda para preparar a mudança para vir embora com 2 crianças, que é eu e o Marcos, o meu irmão mais novo. E aí, quando a gente está em Salvador, no meio daquela crise toda, a separação, ela ainda chorando, sentindo muito o sofrimento daquela separação, e ela então, ela recebeu um convite por uma irmã, conhecida pelo nome de Irmã Senhora. Era conhecida por essa forma, né? Irmã Senhora e tal. E aí a Irmã Senhora disse assim: Nita, eu vejo que você está sofrendo muito aí com essa separação, não quero me meter na sua vida, mas eu gostaria de te fazer um convite para você ir na igreja. E queria que você fosse. A minha mãe, a princípio, questionou a dificuldade de pegar o trem para poder levar 2 crianças e ir até a igreja e tal. Não, eu vou com você e nós vamos buscar o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Jesus pode mudar a sua vida. E aí minha mãe resolveu ir à igreja. E eu fico muito feliz porque no ano de junho, em junho de 84, ela foi à igreja, se entregou a Cristo naquela noite. E a partir dali, 6 meses depois, em janeiro de 85, minha mãe estava sendo batizada nas águas, ainda em Salvador. Certo. E aí ela retorna para Eunápolis, já servindo ao Senhor, com algumas experiências de fé, experiências de milagres que Deus já estava desenvolvendo na vida dela. E aí eu tive o privilégio de ser criado no Evangelho, criado na igreja, certo? E assim, teve alguns momentos que a gente começa a ter uma experiência com Deus, que apesar de ser criado na igreja, não quer dizer que você já tem uma experiência ali. Às vezes você só é o filho do crente, né? O filho do pastor, o filho do obreiro, mas nem sempre você tem aquela ainda experiência que você precisa ter com Deus. E essa experiência comigo, ela nasce por volta do ano de 95. Eu já era um garoto de uns 15 anos de idade. É a partir dali de uma tragédia também que a nossa família vivenciou, foi que eu tive um momento de buscar a Deus e me voltar para o Evangelho de forma plena, completa, e aí a gente conseguiu estar até hoje servindo ao Senhor, na presença do Senhor. Você foi taxista? Não. Não. Eu tinha uma impressão de que por um tempo em Eunápolis... Não cheguei a trabalhar como taxista, não. Não. Ok. Conosco o Renato Bromochenko, o vereador, hoje na cidade de Eunápolis, mas nós vamos chegar lá, no Renato político, mas você se converte ao Evangelho. Quando eu saí de Eunápolis, você era apenas membro da Assembleia de Deus. Hoje você é um pastor. Como é que foi esse chamado seu para cuidar de vidas, cuidar de pessoas? Quando foi que isso aconteceu? Olha, o chamado, minha mãe vinha recebendo muitas mensagens, profecias, Sim. dizendo que Deus tinha uma obra muito grande na vida do filho dela, né? No caso, que era na minha vida. E quando foi em 95, meu padrasto, Antônio Carlos dos Santos, minha mãe se casou, novamente depois da separação do meu pai, meu padrasto era afastado da igreja. Após o casamento ele volta para a igreja, a gente passou a congregar na Assembleia de Deus do bairro Juca Rosa. E aí mais tarde, meu padrasto, ele abre a igreja Morada da Verdade,
Não sei se você já ouviu falar da Igreja Já, Morada da Verdade. já. Pronto, pastor Ronaldo. Lembro. E aí meu padrasto, ele abriu essa igreja em 95. E nesse mesmo ano acontece uma tragédia onde ele foi assassinado. Meu padrasto, ele morreu em 95, ali no bairro Juca Rosa. A gente guardava um carro A gente tinha um quintal grande, resumindo, que a gente quer resumir demais, acaba pulando as etapas. O que acontece? A gente tinha um terreno muito grande e uma pessoa aceitou Jesus na nossa igreja, onde meu padrasto era o pastor. Sim. E aí a pessoa foi e disse assim: seu Antônio, dona Anitta, eu queria pedir a senhora para guardar o carro do meu esposo, está no meio da rua, foi reformado, e o pessoal está arranhando o carro está com problema no motor, não está funcionando. A gente queria guardar o carro aqui no quintal para poder não ficar no meio da rua sendo arranhado. Você tem um quintal grande. Nós guardamos aquele carro no quintal lá de casa, colocamos esse carro lá, uma C10. E aí, só que a intenção da mulher em guardar o carro lá em casa, daquele casal que estava aceitando Jesus, era para tentar inibir o marido de não vender o carro. Tá certo. Porque o marido queria vender o carro. Sim. Porque ele queria se desfazer de todos os bens, estava se separando dela e queria acabar com tudo. Ele estava com a vida destruída e a gente tinha acabado de levá-los ao evangelho, de ganhar para Cristo, e a gente fazendo campanha, oração e tudo, eles guardaram o carro lá em casa. Só que a intenção dele era vender o carro, e a intenção dela era tentar voltar o carro lá, tá na casa do pastor, para ver se ele não vendia o carro. Sim. E aí o que acontece? No meio dessa confusão toda, ele entendeu que a nossa família estava se intrometendo no casamento dele. Certo. E aí foi quando aconteceu a tragédia. Ele foi na casa na nossa casa. Foi até um dia de uma terça-feira, se não me engano, 21 de novembro de 95. Eu estava em casa, junto com meu padrasto. Eu era um garoto de 15 anos. E aí meu padrasto falou com minha mãe, disse: Nita, eu não vou nem almoçar, não vou tomar café da manhã, tô num propósito. Ele falava que estava num propósito, estava em consagração. E aí quando foi por volta de umas 9 horas da manhã, ele chegou lá na porta da casa, de casa, batendo na porta, né? Seu Antônio, aí meu padrasto foi atendê-lo. E aí nesse momento que meu padrasto foi atendê-lo, minha irmã já disse para ele: olha, eles estavam brigando. Passei lá na estante, fui comprar o pão, passei perto da casa deles, eles estavam brigando. E estavam falando alguma coisa do carro. Meu padrasto falou assim: vou até mandar tirar esse carro daqui para evitar problema. E foi lá na frente atender ele. Quando ela foi atender, ele disse: não, dê a volta por lá, a gente conversa lá no quintal. E quando meu padrasto deu a volta para conversar com ele, aí ele já estava com a arma na mão, um revólver 38. E aí quando meu padrasto disse assim: Zé, eu quero até conversar com você. Meu padrasto já abordou ele dessa forma no quintal, né? Sim. Zé, eu quero até conversar com você. Que era já para se referindo para a retirada do carro de lá do quintal. Certo. Aí ele disse assim: rapaz, eu não quero conversa com o senhor não, minha conversa que eu quero com o senhor é essa daqui. Aí já levantou a arma, e aí meu padrasto foi tentar voltar para correr, e aí ele atirou nas costas do meu padrasto, um tiro só. Foi, rapaz. Pegou nas costas, saiu na frente, e minha irmã estava vindo atrás, falando o que estava acontecendo, que ela estava sabendo. Minha irmã mais velha, que é irmã de criação, filha só do meu padrasto, a gente chama ela de nega. Ela estava vindo atrás. Quando ela estava vindo, naquele momento, ela se chocou de frente com o meu padrasto. Meu padrasto virou para correr, para voltar para trás, e ela de frente bateu o rosto aqui no peito dele. O tiro pegou nas costas, saiu na frente e entrou na testa da minha irmã do lado e saiu aqui atrás, né? Furou assim na lateral, não pegou em cheio, mas entrou e saiu. E aí ela correu para dentro de casa sangrando e meu padrasto já caiu ali na hora. E aí na hora o pessoal vai correr atrás desse homem, querendo pegar esse homem, e eu me concentrei em levantar meu padrasto com minha mãe. Ele era um homem forte, um negão bem forte mesmo. Aí nós fomos pegar ele para levantar. Quando a gente pegou ele para levantar, ele disse: Nita, manda chamar irmão Davi, que era o saudoso Davi Queiroz, hoje já está no Senhor. Manda chamar irmão Davi para me levar para o hospital. Ele falou poucas coisas ali. Aí a gente sentou ele, aquele sangue jorrando, muito sangue jorrando. E aí eu dei aquela segurada ali com ele, e abraçando ele. Disse: calma aí, a gente vai levantar o senhor para levar para dentro de casa. Ele disse: não, chama o irmão Davi. Aí, mas mesmo assim, a gente tentou levantar ele. Aí quando tentamos levantar ele, eu e minha mãe para levar para dentro de casa, a gente andou um negócio de 1 metro, 1,5 metros. Aí ele já não aguentou e caiu na porta, entre a porta da cozinha para entrar para dentro de casa e do lado de fora. Aí ele caiu ali. Na hora que ele caiu, a boca dele encheu de sangue, né? De sangue. E a gente já percebeu que a coisa estava ficando grave. E aí ele começou, naquela aflição, ele ajoelhou ali na porta, não aguentou mais andar.
E ele levantou as mãos e começou a orar naquele momento em línguas. E assim, eu não gosto nem de contar esses detalhes, né? Eu vivi muito isso ali, foi muito vivo na minha cabeça aquilo. E aí a gente orando e cheio de fé, e a família toda servindo ao Senhor, e a gente não tinha explicação para aquilo. E aí meu padrasto morreu ali nos braços da gente. Não deu tempo nem ser levado ao hospital. Minha irmã foi levada para o hospital, tá viva. Fez alguns procedimentos, teve algumas sequelas, mas depois conseguiu viver bem, tá vivendo bem. E eu perdi meu padrasto naquele dia. E aquilo motivou a gente a buscar o Senhor. Porque eu era um jovem de 15 anos, ele era um pregador do evangelho, presbítero da igreja. E a gente tinha uma vida assim, via muita dedicação dele, o amor ao próximo, o amor às pessoas. Ele tentou ser vereador em Eunápolis, não conseguiu. E um guerreiro, um batalhador para criar gente, para dar uma vida de qualidade. E aquilo me motivou muito a buscar ao Senhor a partir dali. De querer ser um pregador do evangelho como ele era, né? Olha só. E apesar de não ser o meu pai, né, o pai de forma biológica, mas o meu padrasto deixou essa inspiração para mim. Sim. E é tanto que isso aconteceu em novembro. Em janeiro eu pedi para ser batizado. Olha aí. No Jaque era 96. Pedi para ser batizado, o pastor... Eu ainda, você tem ideia, eu não era nem tão firme na igreja que o pastor não quis nem me batizar. Eu pedi para ser batizado e o pastor disse assim: rapaz, eu não vou lhe batizar não, você é meio atribulado. Eu disse: não, mas eu preciso me batizar, eu quero me batizar, eu estou decidido buscar o Senhor. E aí o pastor disse assim: ó, só vou te batizar no próximo batismo, nesse agora eu não lhe batizo não. Aí o batismo foi dia 14 de janeiro de 96, praticamente um mês e quase 2 meses que tinha acontecido a fatalidade com o meu padrasto. E aí quando foi uma semana depois, uns irmãos que não tinham conseguido se batizar no dia 14 de janeiro, foi se batizar, pediu para batizar no dia 21, uma semana depois. Aí eu fui pro pastor e disse que no próximo batismo me batizava. E aí? Aí o pastor se sentiu meio que apertado e disse assim: rapaz, eu não vou ter o que fazer não, eu vou ter que lhe batizar, eu prometi. E aí ele, acho que mais me afogou do que batizou. E aí dia 21 de janeiro de 96, eu desci as águas e dali, servindo ao Senhor, comecei a pregar. Sim. E aí Deus foi falando comigo, né, ministrando mensagens, mandando pessoas dizer para mim que o meu chamado na minha vida era muito grande, que Deus ia me levar a lugares e colocar em lugares e me colocar em condições que a gente ia ficar surpreso com o que Deus ia fazer. Então eu vejo que, eu falo para mim sempre que a minha inspiração, Deus usou aquela tragédia, Sim. que poderia ser um obstáculo na nossa vida, de um trauma, de ficar uma sequela, mas aquilo ali Deus usou aquela situação para que hoje nós estivéssemos aqui como estamos, falando do amor de Deus, da graça do Senhor e servindo ao Senhor cada vez mais com fidelidade. Então aquilo que era para ser um desastre na nossa vida virou um ponto de conversão e hoje eu estou servindo a Cristo e tenho um prazer em estar na presença do Senhor. Renato, você não apenas se tornou um pastor, mas você começa a pregar em Eunápolis. Você começou a ter uma visibilidade como um excelente pregador. Sempre que eu ouvia falar de você, as pessoas diziam assim: rapaz, você já ouviu Renato Bromochenko pregando? Você se apaixonou pela Bíblia Sagrada, hoje você é um teólogo, não é? É um teólogo, é um professor também. Professor de teologia. É um professor de teologia e com certeza muitas vidas, não é? Eu sei que já vieram a Cristo através da sua vida, não é? Como é que você vê hoje, quando você estava falando sobre essa questão do pastor não querer lhe batizar logo, nós estamos vivendo um período bíblico hoje de muitas inovações, não é? Veja que o eunuco ali está lendo, o Felipe vai passando e a coisa foi muito rápida. O que é que me impede de eu ser batizado? Rapaz, só se você não crê, mas a igreja, a eclésia hoje, ela tem dificultado, não é, com que muitas pessoas
deem os passos para se batizar. Eu lembro que eu passei 6 meses, né, e depois tive que passar pelo Sinédrio de Roma, certo, para ser aprovado ao batismo. Né? Você sente saudade você acha que nós estamos, que esse tempo que a gente vive hoje, né, de tantas inovações, você acha que os homens têm dificultado a ida de algumas pessoas ao encontro de Cristo? Rapaz, assim, eu vejo barreiras muito, como essa. Eu vejo muito a igreja, ela tendo tanto a questão, a igreja existe a igreja espiritual, o aspecto espiritual da igreja, que é a igreja invisível, né? Uhum. E nós temos o aspecto institucional da igreja, que é a parte da estrutura da igreja. Uhum. E eu acho que a estrutura da igreja ela é necessária. Ela se faz necessária, é preciso ter a estrutura da igreja. Só que eu acho que a estrutura ela não pode sobrepor, a organização não pode sobrepor ao organismo. A organização ela existe por causa do organismo. E às vezes a gente tem a tendência, é comum o ser humano, as organizações começar a engessar de tal maneira a instituição que ela acaba atrapalhando. Por exemplo, no conceito de organização, eu até estava batendo um bate-papo com um pastor e a gente nós falamos justamente sobre isso. E a questão era o seguinte: o pastor, por exemplo, na organização, ele quer se ver livre de determinados membros que provocam prejuízo ou escândalo para a instituição. Certo. Você vê que a organização ela faz, não, o fulano foi excluído, o fulano foi banido, ele não está mais entre nós. A organização ela quer se livrar de determinadas pessoas porque ela acha que isso protege o nome da instituição. Sim. Mas quando você fala do evangelho, o evangelho ele já não exclui ninguém. Certo. O evangelho, Jesus ele era acusado de andar com determinadas pessoas. Ele era, então veja que a organização ela quer se ver livre de alguns indivíduos, mas o evangelho ele abre a porta para todos. Ou seja, se esquece do versículo que diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, entendeu? Eu tenho dito que tem muitos pastores hoje que desconhecem ou parece que querem apagar esse versículo bíblico, né? É porque às vezes o cara fica tão apegado à instituição e aí às vezes começa a colocar a instituição, a organização acima do organismo. Por exemplo, a igreja usa microfone por causa do que ela quer alcançar. Ela quer que a palavra, o evangelho, chegue até a pessoa. Então, isso aqui é uma estrutura. O microfone na igreja é uma estrutura. A caixa de som é uma estrutura. O templo é uma estrutura. O data show ou a TV que é colocada dentro, tudo aquilo é estrutura. É a organização, o horário de começar o culto, a forma que fica os bancos, quem dirige o culto, tudo isso é estrutura, é organização. Só que essas coisas têm que ser utilizadas para facilitar o evangelho. Para o evangelho chegar, criar acessibilidade para que o evangelho chegue às pessoas. E ela não pode ser usada para atrapalhar as pessoas entrarem no reino de Deus. Então é bom a gente ter esse consenso. Eu acho que é necessária a organização. Okay. Até porque eu faço parte de uma organização. Sim. E não vejo que ela é desnecessária, ela é necessária. Sim. Mas a gente tem que ter o cuidado também para que a estrutura não venha atrapalhar a pregação do evangelho, atrapalhar a difusão do evangelho, entendeu? Da mensagem de Cristo. Olha, conosco o vereador e pastor Renato Bromochenkel. Já tem algumas pessoas aqui falando um monte de coisas ao seu respeito, dizendo que você tem que vir para deputado. Peraí, que a gente está falando ainda do evangelho. Mas, Renato, você não somente se destacou como um grande pregador, um excelente pregador, por ler a palavra, não é? E eu digo que não há um excelente pregador que não conheça a Bíblia Sagrada, não é? Por isso eu falo sempre com o Vaguinho: vá ler a Bíblia. Quero dizer que hoje está nos nossos estúdios aqui o Wagner Matias, Vaguinho, da Orion Music, proprietário da maior gravadora do extremo sul da Bahia. Isso é verdade. Certo? Já foi Vaguinho, não sei se o senhor sabe, eu casei Vaguinho com Karina, certo? Ele tomou Karina, que era minha ovelhinha, foi lá quando eu pastoreava, ele foi lá na minha igreja só para pescar, pescou, fiz o casamento dele, certo? E começou a tossir e graças a Deus está firme até hoje. Está conosco também nosso irmão Tiago, certo? Tiago, um amigão de velhas datas,
e é seu assessor, é seu social media. É tudo aí, é amigo, irmão, mano. Tudo, mano, tudo. Todas as horas aí. Mas vamos lá, Thiago Bromochenko, um certo dia. Rapaz, olha, rapaz, você viu? Falou irmão. Pai! Rapaz. Ele chegou a se sentir grandão agora, botou Thiago Bromochenko, Renato Bromochenko e Renato Santana. Renato, então, sendo pastor, de repente nasce um novo Renato, um Renato agora vereador. Como é que foi essa ascendência aí? Quando foi que nasceu essa vontade? Como eu disse, meu padrasto, ele foi candidato a vereador. Sim. A gente ajudou a fazer os materiais de campanha em casa, aqueles decalques para ensinar os mais velhos a votarem na época. Ainda era o voto em cédula ainda, né? E quando a gente participou daquela campanha, aquilo era muito bom de participar. Mas depois eu me concentrei inteiramente na igreja e fiquei focado só em pregar o evangelho e não queria saber de política. Quando foi e comecei a votar nos evangélicos que saíam para presidente, sim, saiu um candidato a presidente, Garotinho na época. Sim. Aí a campanha, a igreja, né? Vamos votar em Garotinho. Com trio, tá. Aí, mas na hora que ia pro segundo turno era Lula. Sim. O voto no Lula. E aí fiquei sendo sindicalista nos primeiros anos de meu trabalho na empresa Reis Gama. Trabalhei na Reis Gama, prestadora de serviço da Veracel. Sim. No ano de 2000 a 2005. Então a gente trabalhei muito ligado ao sindicato rural. Mas você era da esquerda ou da direita? Esquerda, defendendo Lula. E não falava mal de Lula não, que eu gostava de Lula. Gostava, não gosta mais não. Agora Lula me decepcionou, não tá agradando mais não. Oro por ele, pra Deus abençoar a vida dele, né? Olha, tá no aqui nosso irmão Bibi Ferraz, viu? Diz que ele conhece. Conheço também esse rapaz, gente boa, viu? Mandando um abraço pra você, viu? Bibi é gente boa, dormindo ou acordado. Dormindo e acordado, viu? Pensa numa alma boa. Gente boa mesmo, da melhor qualidade. Rapaz, foi o melhor vereador que Porto Seguro já teve. Olha aí. Honesto até a alma, esse homem. Gosto dele. Um abração pra Bibi, Deus abençoe. Está nos dando essa honra aí. Certo, Bar? E aí, como é que... Então, assim, aquela questão da campanha, da política, eu não ligava muito, eu apenas votava. Aí Lula no primeiro mandato, Lula no segundo mandato. Até na Dilma eu votei no primeiro mandato. Você tem ideia, pra você ver o quanto eu era de esquerda. E aí, quando surgiu, na verdade, a minha consciência política, ela surge a partir daquele momento em que Aécio começa naquela luta contra Dilma. Aécio Neves. Que aí Aécio quase ganhou as eleições. Eu votei em Aécio. E aí eu até participei da campanha pela primeira vez em pedir o voto para alguém votar no Aécio. A partir dali eu comecei a perceber, eu fui analisar um pouco, ler um pouco mais, me informar. Sim. Eu não fazia nada disso, eu apenas votava. Sim. Mas a partir dali, daquele momento da campanha de Aécio, é que eu começo a perceber que a gente precisava ter um pouco mais de consciência política. Sim. Comecei a perceber todos os erros e pautas que a esquerda estava defendendo, que não estava condizendo mais com aquilo que eu acreditava. Que o Evangelho prega. Sim. Havia muita discordância ali. E aí eu comecei a caminhar num viés diferente, apoiando alguém para vereador. Eu não era candidato a vereador, mas apoiava alguém que saía candidato a vereador. Comecei a ser um pouco mais participativo nesse período. E meu irmão, que é apaixonado por política, ele é um cara que está muito, muito ligado à política, à questão de estrutura partidária e tudo. E o Marcos sempre me convidando, rapaz, vem para vereador. Se você vir para vereador, você ganha. Se você se candidatar, você ganha. Você tem condição. As pessoas gostam de você. Você tem carisma. Meu irmão ficava no meu pé, do meu ouvido o tempo todo. E aí, quando veio a eleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou em 2018, se não me engano, né? Ali em 2018, já estava no meu coração em atender aquilo que o meu irmão estava o tempo todo falando comigo. Eu orando, pedindo a Deus, Senhor, será que isso é a tua vontade? É o que o Senhor quer? E eu estava querendo fazer algumas mudanças na minha vida, em alguns aspectos, em algumas áreas que eu precisava mexer. E aí, em 2019, ele foi me convencendo. Sim. Olha aí, rapaz, você usa bem seu Instagram, você usa bem as redes sociais, a rede social está muito bem em ascensão. Veja que Bolsonaro conseguiu ganhar sem mídia, sem muita coisa. Sem muita grana. E aí você vai conseguir. Então, assim, aquilo ali, eu falei, rapaz, eu vou sair candidato. E aí conversei com a liderança. Algumas lideranças, a liderança da igreja. Na época, quem era o pastor presidente seu? Era o pastor Sintra. Já era o Sintra? Já era o pastor Sintra, já. O pastor Sintra já está fazendo, acho que uns 14 anos em Eunápolis, né? 13 para 14 anos.
Isso. O campo deve ser muito bom, né? O pastor, quando demora muito no campo, é porque o campo é bom. E aí, o que acontece? A gente conseguiu trabalhar bem ali a ideia do nome, de trabalhar. Na época, a igreja apoiou 4 candidatos. E eram 4 candidatos a vereadores dentro do mesmo partido, que era o Avante. Sim. E aí a gente saiu como candidato no Avante, era uma exigência da instituição, de que a gente saísse todo mundo no mesmo grupo, no mesmo lugar, porque o voto de um ia ajudar o outro. E aí saímos candidato, e aí por causa de um entendimento que teve naquele ano, se não me engano, do ministro do Supremo, o Marco Aurélio, se eu não me engano, Sim. de que os partidos que não fizessem o quociente eleitoral poderia participar na segunda rodada. E aí, baseado naquela ideia, a gente conseguiu adentrar. Aí quantos votos que você teve? 585 votos. Então você foi eleito com 585 votos. Isso, em 2020. Certo. Aí Renato Bromochenko... Era o ano da pandemia. Sim. Eu confesso pra você que eu não tinha experiência nenhuma do que era fazer uma campanha. Apesar de ter ajudado outras pessoas, mas eu não sabia. Sinceramente, eu estou como vereador porque foi um plano de Deus. Porque assim, quando você vê 585, eu não consegui usar, eu diria assim, a influência, a amizade, o conhecimento que eu tinha a meu favor, como eu gostaria de ter usado, como eu conheci da segunda vez. Da primeira vez eu não conseguia extrair o máximo dessa influência, dessa amizade, desse conhecimento. E uma outra coisa que eu senti também, uma rejeição, foi a ideia de ser pastor e ser vereador. Sim. Eu percebi que a igreja, pelo que ela via em mim, pela admiração, pelo respeito... Que você estava em ascensão como pregador. Pastor tomando conta de igreja e tudo, pregando o evangelho e no rádio, tudo quanto é lugar, teologia. Então as pessoas começaram a dizer, a gente vai perder o pastor. O cara vai se desviar, o cara não vai ficar na igreja. A gente já tem visto tanta gente se misturar aí com política e se perde. E aí eu ouvi muito não. Certo. Muito não. Pastor, eu gosto do senhor, mas pra política eu não voto não. E aí assim, a gente recebeu um não de muita gente. E um sim também, né? Sim. Foi 585 votos. Certo. Ficamos em terceiro lugar, de baixo pra cima. Na época, quem era o prefeito da cidade? O prefeito era Robério. Sim. E quem ganhou foi Cordélia. A Cordélia que ganhou? Que ganhou, em 2000 certo. Foi, Cordélia que ganhou. Ok. Então você entra na Câmara dos Vereadores, certo? Cordélia, esposa de Paulo da Pé, ambos estavam fora do poder há muito tempo. Muito tempo. Não é? E desejavam muito o retorno, certo? E de repente, dentro da Câmara de Vereadores, estava ali o pastor Renato Bromochenko. E foi quando você começou a ser visto nas redes sociais, visitando bairros, hospitais e tudo mais. Clínicas. E aí nasceu um outro personagem, que foi não somente um vereador Renato Bromochenko, mas um Renato fiscalizador. Um Renato que denunciava. Um Renato com um senso de justiça em altivez. Não é? Como é que você encarou a família da Pé? Porque você sabe que na cidade de Eunápolis já morreu um radialista por causa de denúncias que fazia, e você entrou na pegada das denúncias, das fiscalizações, você não teve medo? Rapaz, assim, acho que nenhum ser humano pode falar que não tem medo, que não se preocupa com nada, né? A gente se preocupa, a gente tem família, tem filhos, tem esposa, e a gente se preocupa sim, né? Sim. E aí, assim, eu procurei ser respeitoso. Eu não gosto de desrespeitar as pessoas, aplicar termos que venham a destruir a imagem das pessoas. Sempre procurei fazer uma fiscalização justa, dentro daquilo que é correto, usando termos corretos e documentos também, a partir de documentos. E eu fui eleito do lado do grupo dela. Certo. E no ano 2000, nós disputamos as eleições do mesmo lado. Ok, você... Junto com Cordélia. Com Cordélia. Isso. Ganhamos as eleições. Ela até orientou para que eu pudesse fazer parte da mesa. Sim. E eu me tornei o vice-presidente da Câmara Municipal de Eunápolis. E até ali tudo bem. Aí quando eu começo a perceber alguns comportamentos que
o governo, a gestão começou a ter, eu comecei a me preocupar. Certo. E aí eu ia dizendo, rapaz, não dá para ficar como base de um governo que está cometendo esses erros aqui. Sim. E aí eram erros dali, erros de cá. E um dos erros, havia erros com relação à questão de projetos que iam colocando lá, que ia prejudicar a cidade, eu me levantava contra aqueles projetos, algumas decisões que eram questões de administração, erros administrativos. Certo. Até aí você vai suportando, faz uma crítica, pontua alguma coisa e vai se passando. Mas aí a partir de um momento, quando eu me deparei com uma fiscalização num valor de 6 milhões Sim. de reais. Dinheiro pra caramba. Dinheiro pra caramba. 6 milhões de reais que o Bolsonaro tinha mandado pra cidade, Sim. na gestão ainda de Robério. Esses 6 milhões estavam em caixa para compra de insumos para combate ao Covid. Porque ela ganha as eleições no ano 2000, que era o ano do ano 2020, que era o auge da pandemia, e o ano 2021 ainda era o segundo ano da pandemia. E aí, na compra desses insumos, houve a suspeita de que se desviou 1,5 milhão de reais, 25% do valor foi desviado. Olha aí. E quando a gente mandou isso pro tribunal, a denúncia foi formulada. De contas. Mandou a denúncia para o Ministério Público. Certo. E o Ministério Público mandou a resolução de volta, dizendo que que foi detectado. O Ministério Público ainda não saiu condenação. Mas o Ministério Público, a tesoureira do Ministério Público, a contadora do Ministério Público apontou um desvio de 1,5 milhão de reais. Não foi a gente que apontou. A gente viu o superfaturamento, aquela caixinha de luvas. Sim. De luvas látex, né? Que usa para os médicos usarem ali. Isso. Caixinhas daquela que custa R$32 foram compradas a R$280, R$250 cada caixinha. Então, na hora que a gente se deparou com isso... Essas luvas, elas eram banhadas a ouro, alguma coisa Só assim? pode ser prata. que tinha pó de ouro. Sim. Uma borracha especial, estudada na NASA, né? Na NASA. Rapaz, que coisa. E aí, quando eu percebi aquilo ali, que a gente fez a primeira denúncia... Então, assim, pelo amor de Deus, pessoas morrendo, o Covid matando milhões de pessoas e dinheiro da saúde. Então, assim, eu vim eu vim da pobreza, eu vim, entendeu? Do nada. Já passamos fome, já passamos muitas dificuldades na vida. Minha mãe, para me criar meu padrasto, foi uma luta. Era 8 meninos dentro de casa. Minha mãe tinha 2 e ele tinha 6. Sim. Então a gente vinha de uma vida sofrida, mas uma vida de princípio do evangelho, uma vida voltada a servir a Deus. E eu disse, eu não posso ver essas coisas acontecendo e achar que isso é normal. Eu tenho que denunciar isso. Eu fui eleito para isso. Certo. A função do vereador é fiscalizar. E quando eu deixo de fazer, eu estou sendo omisso. Tanto como cristão, também quanto vereador, na função que eu estou sendo pago. E aí você rompe? Aí eu comecei a romper com o governo, comecei a fazer essas denúncias, a abrir a boca e falar e questionar. E assim, a princípio eu não comecei rompendo, falando tudo, mas a gente ia cobrando. O que precisava ser cobrado na tribuna eu ia cobrando, mas aquilo incomodava. Sim. E aí o governo, a gente rompeu com o governo. Eu passei, pra você ter ideia, eu não tenho um cargo no governo. Na gestão de Cordélia, nos primeiros 10 meses que eles foram gestores do município de Eunápolis, eu tive apenas 8 cargos em 3 meses, só durou 3 meses. 8 pessoas ficaram 3 meses trabalhando, ganhando um salário mínimo, na época, na gestão. E essas pessoas saíram porque eu conversei com cada uma delas e disse, vocês vão ser demitidos porque eu não vou ficar no governo. Ficaram 3 meses trabalhando. Eu fiz a indicação. E aí, qual é a ideia? Eu vou falar isso aqui e deixa o bambu gemer. A ideia lhe dou os cargos para você ficar calado. Essa infelizmente, é assim que funciona no sistema político. O prefeito diz, eu vou disponibilizar para você 10 cargos aqui, 15 cargos, 20 cargos. Não importa a observância do currículo. Não. Você indica 10 pessoas para lá, eles escolhem onde vai trabalhar cada um, manda para cada setor. Às vezes te dá em crédito. Por exemplo, fala bem assim, eu vou lhe dar aqui 30 mil em cargos. Certo. Aí dá 30 mil para cada vereador. Cada vereador vai ter acesso a 30 mil reais em cargos. Vai botar 10 pessoas de 3 mil, dá 30 mil. 10 pessoas, ou ele queira botar 20 pessoas de 1.500. Então, certo.
é assim que funciona o sistema. E aí vai lá, coloca o... Tiago ganha quanto, Tiago? Não trabalha na prefeitura, não, né? Nomeado não. Ele trabalha na prefeitura, mas trabalha por seletivo. Ele fez seletivo, entrou, senão nem trabalhava, senão a prefeitura mandava embora. Porque faz parte, né? Ele fez seletivo e passou. E mesmo assim não foi chamado, ficou sem ser chamado, acho que tem uns 15 dias que foi chamado, acho que precisou de chamar uns segurança lá que tava faltando, e aí ele trabalha nessa área. Certo. Mas eu não tenho nenhum nomeado na prefeitura. E aí o que acontece? Te dão aqueles cargos. Eu cheguei lá, rapaz, você andou com a gente, caminhou, tá aqui, dá uns nomes pra gente indicar. Aí mandamos os nomes dos irmãos pra trabalhar, irmãos da igreja, irmãos ali que ajudou a gente na campanha. Que me ajudaram. Aí eu fui na tribuna e fiz um discurso. O pessoal trabalhou 3 meses. Aí eu fui lá e fiz um discurso. É que tá errado e que isso aqui não pode, como é que a gestão não pode fazer isso não, a gente tá cometendo o mesmo erro da gestão passada. E aí fiz a cobrança. Aí, quando terminou, veio alguém lá do governo e disse, rapaz, você não pode falar assim não, você é base. Eu digo, não, eu vou ficar calado, se tá errado. Não pode falar não. Se você falar de novo, vamos mandar seu pessoal embora. Aí eu digo, pode mandar. Se vocês mandarem hoje, já estão me fazendo um favor. Aí eu corri em todos os 8 e falei, ó, vou mandar vocês embora. Se prepare aí, porque eu vou continuar denunciando. Eu não vou me calar por causa de 8 pessoas que estão trabalhando. Se fosse 10, 15, 20, 30, 40, eu não ia me calar, ainda mais por 8 pessoas trabalhando. Arruma um emprego de vocês, consegue qualquer coisa aí, porque eu vou continuar denunciando. E aí as pessoas trabalharam 3 meses. Trabalharam do mês de julho até o mês de... Eu acho que nem chegou 3 meses, deu acho, uns 80 dias mais ou menos. Trabalharam e aí pronto, as pessoas foram mandadas embora e eu segui o meu caminho fazendo o meu trabalho. Porque eu acho que você não pode negociar princípios. Ajudar pessoas indicando para que possa trabalhar, ok, a gente indica, mas se aquilo vai me trazer prejuízos com relação à minha fé, ao meu caráter, aos princípios que eu creio, eu não posso continuar sendo um evangélico dessa forma. Um cristão que prega a verdade, que prega a justiça, que exige os irmãos no púlpito da igreja andar corretamente, na hora que vem as facilidades eu vou virar, o discurso vira... Olha, pra você que teve medo e não votou no Renato Bromochenko, quando ele foi candidato a primeira vez, pensando que ele se desviaria da fé, o homem continua mais firme do que nunca. Renato, você tem em Cristo o modelo desse senso de justiça que você demonstra nos seus vídeos com tanta intrepidez. Cristo é o seu grande ídolo? Com certeza. Para você fazer esse papel que você faz hoje? É a minha base. Quando eu fui ganhar pela primeira vez, eu fiz uma oração muito séria. Eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor. Falei, Senhor, se eu vou para lá para me desviar da fé, se eu vou perder a minha essência, não me deixa ganhar. Eu vou ter muito voto ou pouco voto, não importa, mas eu não sei. Eu não quero ganhar se eu for perder a minha comunhão contigo. Olha aí. Se eu vou perder a minha essência, os princípios que eu tenho servido ao Senhor até aqui, eu não quero chegar lá. Eu fiz essa oração. E eu entrei pela aquela famosa janela, né, que fala 585 votos. Eu fiquei em 15º lugar, no sentido dos vereadores que entraram, mas na posição eu fiquei, acho que o número 25 do município. Quase não entra. Quase não era para entrar. O partido não fez quociente eleitoral, o partido só atingiu 2.700 votos, 2.750 votos. Porque você entrou na repescagem. Na repescagem mesmo. E aí com 585 votos eu consegui entrar. E essa oração, ela está no meu coração o tempo todo. Se é para mim chegar aqui e ao invés de eu ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas, eu for negociar os meus valores, os meus princípios, é melhor eu não chegar. Olha, vamos aos comentários dos nossos internautas, das pessoas que sempre dão uma moral pro Mentalize. Nós temos aqui o Tiago Santana dizendo, meu pastor e vereador tem meu respeito. O Ala Souza diz, meus parabéns, meu pastor. Robinho dizendo, e por não aceitar essas barganhas, que Miro me chama de polêmico. O Robinho foi eleito, foi por poucos dias administrador de Trancoso, mas aí ele viu um monte de fantasminha e tal, e aí quando ele tinha que assinar a folha de pagamento dos fantasminhas, ele
disse que não queria mais o cargo. Está conosco também ele que será nosso entrevistado nessa quinta-feira, o doutor Leandro Paradela, lá de Porto Seguro, dizendo: parabéns, pastor. Toda corrupção, independente de quem faz, prejudica as pessoas mais carentes, né? E o Eliseu dizendo: pastor Miro e pastor Renato juntos, olha aí. Eliseu Cerqueira dizendo: abraço para esses dois grandes homens de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Está perto do pastor Renato, não tem como não se converter novamente. Não é por isso que Vaguinho veio hoje com ele. Depois nós vamos fazer um apelo. Ô, glória! Mas, Renato, me diga uma coisa. Você teve 585 votos, certo? Você foi um parceiro de Cordélia, depois você rompe ao ver as coisas tomando outro rumo. Rumos que não certo? é o que eu esperava, né? Que não era o que você esperava. Mas depois você vem candidato à reeleição, certo? Você vem candidato à reeleição. E para esta reeleição, eu aqui em Trancoso, nesse lugar que moro, onde nem GPS me acha, por isso que Vaguinho teve que lhe trazer, O guia. eu lhe via nas redes e ouvia que você estava sendo duramente perseguido dentro de Eunápolis, a ponto até de, na própria organização, nascer um novo candidato. Fizeram isso até com Bibi Ferraz lá em Porto Seguro, né? Bibi perdeu as eleições por causa disso, não é? Você passou pela mesma situação. E de repente você encara uma perseguição, certo? No seu próprio meio, nasce um novo candidato, que tomou uma lapada igual eu tomei aqui, né? Mas você triplicou sua votação, você saiu de 585 votos para quantos votos? Eu falo 1.800. 1.800 votos. Pra ficar feliz, né? Mas faltou 5 votos. Eu vou falar o que o meu amigo Gabiru fala no programa de Ubaldino, Zorra Uba! Quer dizer que de 585 votos você vai para 1.800 votos. Foi 1.795, mas... Pera aí, 1.800, arredonda, né? Arredonda. Teve sete funcionários da Veracel que o módulo transferiu eles para trabalhar na região de Vitória da Conquista. 7 votos garantidos. Sim. Que não puderam vir no dia. Pô, que daria os 1.802. Mas... Certo. Agora, o que é que você explica essa triplicação? Você foi minado no seu ambiente, né? E você tinha tudo para perder suas eleições. O que foi que aconteceu? Rapaz, explica para mim. Assim, uma das primeiras coisas que eu posso falar para você, primeiramente, Deus. Eu acho que eu não estaria de volta se Deus não quisesse. Poderia ter 2.000 votos e daria problema no partido, daria problema em cotas partidárias, daria problema em qualquer área. Se não fosse a vontade soberana de Deus, eu não estaria de volta. Então eu sou grato a Deus. Para mim, Ele foi a honra que Ele me deu. Você foi o mais votado, não? O terceiro mais votado do município. Terceiro mais votado. Isso. Eu ouvia constantemente das pessoas dizer: vereador de oposição não se reelege, vereadores de oposição nunca voltaram, vereadores de oposição não conseguem sobreviver. É o vereador chamado bico seco. Sim. Então, falta dinheiro, não marca exame, não faz isso, não faz aquilo. Então eles começam a te minar emocionalmente falando. Aí eu perco um apoio, né, que eu tinha, que não me acompanhou nessa. Sim. E aí eu começo a ser minado, perseguido pela própria gestão. A gestão não queria minha reeleição. Sim. E eu começo a ser minado. Eu também não fiz parte do grupo do atual prefeito. Então, o fato de não fazer parte desse grupo também, esse grupo não tinha interesse na minha reeleição. Certo. Porque esse camarada é problemático, esse camarada vai me causar problema lá na frente. Então, Sim. eu comecei a ser minado de todos os lados, para não receber a votação que eu tive. Sim. E aí a gente começou, desde o início do mandato, a fazer um trabalho de comunicação. Olha aí. De conversar com as pessoas. Nasceu
uma estratégia. 4 anos antes. Na hora que eu ganhei as eleições, que eu comecei a ser oposição, eu disse, eu não posso fazer oposição sem me comunicar com o povo. As pessoas precisam saber o que eu estou fazendo. Sim. Vamos visitar os bairros, vamos visitar as pessoas, vamos pra rua conversar, saber qual é o sentimento que as pessoas têm. E aí, ao ir em cada rua, ao conversar com cada morador, ao conversar com cada pessoa e sentir o que ela está sentindo, a dor dela, e cobrar isso através das redes sociais, então as pessoas começaram a gostar. No primeiro ano do meu mandato, quando eu comecei a denunciar, a conversa era essa: esse vereador está batendo porque a prefeita não deu o que ele quer. Sim. As pessoas falavam isso. Certo. Era essa conversa no grupo de WhatsApp. Isso aí tá querendo é dinheiro, tá querendo é mais cargo, tá querendo é mais isso, mais aquilo. Começaram até disseminar essa ideia. Olha aí. No segundo ano que eu continuei a fazer o meu trabalho, aí o pessoal começou a dizer, peraí, esse rapaz está falando desde o ano passado. E continua na mesma pegada. No segundo ano, tem um negócio diferente aí. Então, tem um manto aí! Tem um manto aí! Meu Deus! Meu Deus! E aí começou a ir gerando credibilidade no que a gente está fazendo. Sim. No terceiro ano, não deu remédio aí. Não tomei o remédio ainda não, meu irmão. Mas se eu tomar o remédio aqui, eu vou dormir, rapaz. Deixa... Ó, eu não tô falando tudo ainda porque eles me deu maracujá, viu? Sim, foi? Sim. Deu suquinho de maracujá para meu pastor ficar... Né? Na recepção ali, já um suco de maracujá, não podia nem beber, bebi aquele suco de maracujá forçado. Sim. Porque a gastrite não deixa. A gente teve que ter uma reunião, não foi, pastor? Teve que ter uma reunião. Tá certo. Isso, deixa eu virar aqui de novo. 5 minutos. Sim. E aí o que acontece? Naquele momento que a gente começou a fazer o trabalho do terceiro ano em diante, certo. Aí o pessoal começou a ver, não, tem uma luz nesse rapaz aí. O trabalho dele é sério. Que maravilha. E aí a gente começou a brilhar através da luz de Cristo, a aparecer do nosso trabalho. E eu recebi o apoio de muita gente da igreja. Entendeu? Muita gente deu a cara a tapa. Foi, e rapaz. disse, eu tô contigo, olha aí. Não abro, voto no Senhor. Alguns com restrições, outros sem restrições, não importa. E tô com o Senhor. Você pode cantar aquela música, aquilo que parecia impossível. Essa aí, essa eu cantei muito. Porque aquilo que parecia não ter saída, de repente... apareceu. Triplicou. A ponto das pessoas dizerem aqui que você pode vir hoje como candidato a deputado. Já passou isso na sua cabeça? Passa, vem os convites, vem muita coisa, né, pra gente fazer, dar um passo, mas a gente está debaixo de uma liderança espiritual que nos orienta também, o pastor Valdomiro em Salvador, ele sempre... eu sempre converso com ele conversa comigo, a gente sempre recebe orientação e tudo. Como é que o pastor Valdomiro vê seu mandato, sua atuação? Ele faz parte desse projeto, ele né? vê seus vídeos, liga lá pra ligar. Acredito que ele tem uma vida muito corrida, mas nunca se opôs. Eu conversando com ele, apenas uma coisa ele me disse. Ele disse assim, ô meu filho, a única coisa que eu quero de você é que você não escandalize o nome da igreja. Fica firme, serve ao Senhor e não escandalize o nome da igreja. Porque enquanto você estiver servindo ao Senhor e mantendo a honra com a igreja do Senhor, você vai ter o apoio de Deus, Deus vai estar do seu lado e também eu vou estar te ajudando. Olha aí, que entendeu? Maravilha. Parabéns. Isso ele me falou lá no primeiro mandato ainda, né? Certo. E uma outra coisa ele disse, também jamais se volte contra a sua igreja. Sim. Não faça críticas à sua igreja, respeite a igreja que você faz parte, respeite, porque você tem um presidente sobre você. Você tem alguém que vai estar aqui. Certo. Eu vou estar com você. Você é pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus e pastor da Bahia. Né? Sou pastor, faço parte da Assembleia de Deus de Eunápolis. Sou membro e pastor da Assembleia de Deus de Eunápolis. Mas existe um pastor presidente. Existe o pastor presidente do Estado, que é o pastor Valdomiro Pereira da Silva, que é pastor presidente do Estado. E existe o pastor do campo de Eunápolis? Existe também. O pastor do campo de Eunápolis é o pastor Antônio Sintra. O qual você é submisso? Submisso também na cidade de Eunápolis. E aí tem a cidade do Estado, que é comandado pelo pastor Valdomiro, presidente do Estado. Você foi candidato do pastor Sintra? Não fui candidato oficial da igreja. Não foi? Não, houve outro candidato oficial da igreja. Oficial? Oficial. Certo. Então, esse rapaz não entende nada, não sabe de nada, né? Então quer dizer que o seu pastor presidente, ele por um momento tomou o partido e levantou um outro candidato que não era você. A igreja fez a escolha, né? Ele juntamente com as lideranças escolheram um outro nome, apresentou esse nome.
e colocou para que a igreja pudesse votar. E eu segui sem o apoio oficial da instituição. Você fez alguma coisa de errado que o pastor não lhe apoiou? Rapaz, que eu saiba, não. Até o presente momento, a gente tem andado de cabeça erguida. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, escândalos teriam aparecido. Porque nada fica encoberto. Um cara que está se opondo e mexendo com tanta gente, nada estaria debaixo do tapete. Então a gente tem a nossa cabeça erguida, mantemos o nosso trabalho, fazemos e vamos continuar fazendo. E a gente apenas, eu rompi com a prefeita Cordélia. Se isso foi errado... Você deixou seu coração ficar magoado com seu líder por ele não ter lhe apoiado? Não. Diante de Deus. E nunca se levantou contra ele? Não. Nunca se reuniu para ficar falando mal do seu líder? Jamais. Não há necessidade disso, sabe? Porque eu acho que assim, quando eu fico me envolvendo com alguém, com a pessoa, com o nome de alguém, eu azedo o meu coração e deixo de focar naquilo que é a minha essência, naquilo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se eu ficasse focado nos problemas, nos votos que eu ia perder o meu trabalho e não ia conseguir me reeleger. Então, se a instituição escolheu alguém e colocou lá, assim como também no passado eu fui escolhido pela própria instituição para ser um dos representantes, foram 4 candidatos no passado, também há um direito de escolher agora no presente. Não foi escolhida uma outra pessoa, foi colocada essa outra pessoa e eu fiz o meu trabalho, conversei com os membros, visitei os membros, conversei com os eleitores, conversei com as pessoas e as pessoas viram que o meu trabalho merecia continuar. Isso. E a prova disso foi quase 2.000 votos nas urnas. E eis o grande segredo, Miro, eu não disputei a eleição com o candidato da igreja. Quem era o candidato da igreja? Era Júlio César. Nego Júlio. Isso. Nego Júlio é porque nós somos amigos. Pronto. Ele não disputou as eleições. É o Batera. Ele não disputou as eleições no mesmo partido que eu. Certo. Ele disputou em outro partido. Então eu não tinha por que ficar focado num candidato que não ia... Quantos votos Júlio teve? Não me lembro. Acho que foi uns 600, acho que foi 600 votos mais ou menos. Certo. Não tenho certeza. Tirou 600 votos seu, isso aí sem dúvida. Não, acho que não. Acho que tem espaço para todo mundo. A cidade de Eunápolis tem quase 90 mil votos, então 65 mil foram as urnas. Mas me admira muito seu comportamento. Eu estou falando com o pastor e vereador Renato Bromochenko, certo? Diante de uma grande instituição que não é a sua igreja, certo? Nenhum crime cometeu, copiou o Cristo no senso de justiça, denunciando, fiscalizando. Se eu fosse seu pastor, você teria meu apoio, eu não tenho dúvida disso. Mas o seu comportamento de submissão, eu acho que foi isso que Deus sondou, não é? E te elevou e te exaltou e faz com que o futuro candidato a deputado estadual, Volmer Santiago, de Arraial da Ajuda, está aqui nos assistindo e o Volmer está dizendo: os princípios norteiam a vida dos verdadeiros homens. Olha aí, é forte, hein? É forte, Brasil. Mas vamos lá. Renato, todas as vezes em que o contraditório acontece, nós somos vistos como opositor. Você usou a palavra aí, oposição, certo? Aqui em Porto Seguro, algumas pessoas me intitulam oposição a Jânio. Eu digo, eu não sou oposição a Jânio. Eu tenho um posicionamento de que determinadas coisas precisam ser assim, assim e assim. Como é que você vê essa política velha e arcaica em que todas as vezes em que o contraditório é mostrado, você é visto como perseguidor, opositor? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, é porque quando eu comecei, eu dizia, eu não sou oposição nem situação. Sim. Sou a favor das pessoas, do povo e tenho posicionamento. Isso. Só que no mundo político, ou você é base ou você é oposição. Não existe meio termo. Essa ideia de bancar o centrão, sim, que algumas pessoas falam, sou de centro, tô de boa e convivo com tudo, ficar de acordo com a maré, favorável, tá de um lado, não tá pro outro. Para mim, eu escolhi um lado, um posicionamento. Certo. Eu vou ter uma atitude e toda vez que eu encontrar alguma falha, eu vou denunciar isso, vou fiscalizar. Certo. Então, assim, a gestão na passada tinha 16 candidatos do lado, 16 vereadores sendo base.
Certo. E apenas eu comecei... Com cheque em branco, então. Eu comecei como oposição. Então, fui do início ao fim. 4 anos. No meio do caminho, um outro colega, um outro vereador, desembarcou também do governo, com mais ou menos 1 ano e meio de gestão. Ele desembarcou do governo, começou a ser oposição também, e nós fomos até o final, os dois, até o final. Porém, quando vai chegando lá perto da reeleição, você sabe disso que acontece isso, no final de mandato da prefeita, muita gente foi desembarcando, começando a descer. Sim. E se afastando. É comum acontecer isso e vai migrando para os grupos políticos. Mas a oposição mesmo ficou 2 vereadores que se consolidou mais como oposição no mandato passado. Então, assim, já ficou tão natural para mim me chamarem de oposição. Eu não tenho muito, eu não me preocupo muito mais com esse rótulo, não. Certo. Mas eu procuro fazer uma oposição consciente. Sim. Não uma oposição perseguidora. Certo. Que quer ver o pior da cidade, que quer ver dar errado para poder ele ter o que falar. Esse consciente lhe faz também mostrar quando o gestor acerta? Você só mostra os erros ou você não mostra os acertos? Algumas vezes a gente mostra. Sim. Outras vezes a gente acaba não mostrando. Porque, por exemplo, você há de convir comigo, a prefeitura de Eunápolis estava gastando... Esse ano já está gastando 2 milhões de reais em comunicação. É bom que a população ouça isso. Na gestão passada era 4 milhões e meio por ano com comunicação. Certo. Patrocínios a sites e rádios para divulgar as obras. Então o prefeito tem o perfil dele, a prefeitura tem o perfil dela, tem mais 13 vereadores atualmente na base da gestão. Sim. Por que eu tenho que fazer o papel de cobrar e de mostrar? Fica uma coisa meio que fora da curva. Lógico que quando eu faço uma cobrança a um determinado local e é atendido a minha cobrança para aquele local, sim, a gente geralmente volta para mostrar. Só que na maioria das vezes eles não querem atender baseado na nossa cobrança. E aí às vezes você não tem muito o que retornar para você agradecer, que quando vão fazer, vão cumprir indicação, até aquele boicote. Você pede uma lâmpada, não quer colocar. Você pede um patrulhamento, não quer fazer. Porque você acha que aquilo vai trazer mérito para você. Sim. E às vezes você não tem muito o que agradecer nesse aspecto. Certo. Mas não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer os acertos da gestão. Em votar em projetos que são bons para a cidade. Eu não chego lá... Você já votou em projetos que são bons? Vários projetos. Inclusive vai ter mais projetos. Vai chegando projetos na Câmara o tempo todo. Sim. Eu acredito que eu voto pelo menos aí em 80% dos projetos do governo. Do prefeito? Do prefeito, não voto em... Robério. Isso, Robério ou de Cordélia também. Sim. Os projetos que são ruins, a gente vai cobrar que haja mudança, cobra para que aquele projeto não passe, que seja modificado, sim, aquele projeto vai prejudicar a população. Aí, às vezes, os vereadores da base votam de olho fechado, porque tem um compromisso com o prefeito tem um compromisso com eles, e aí acaba votando de olho fechado, os projetos passam, mesmo com a cobrança da gente. Sim. E aí, é o que eu tô te falando, aí você acaba divulgando mais as cobranças suas, que mais repercute do que os elogios ou do que o momento de reconhecimento que você faz. Eu fui, por exemplo, em Gabiarra agora cobrar o patrulhamento lá. Patrolou metade da estrada e deixou a outra metade sem patrulhamento. A estrada de Eunápolis a Gabiarra. Você conhece Gabiarra? Sim, sim. E aí, quando eu fiz a cobrança, o vídeo viralizou, pocou nas redes sociais. Sim. No outro dia, o patrulhamento estava lá. Certo. Passando. Aí eu fui lá e mostrei. Gente, tá aqui. A prefeitura veio terminar o serviço. Uhum. A gente fez a cobrança ontem e hoje já está terminando aqui o serviço. Uhum. Aí eles terminando e o pessoal, é isso aí, vamos nesse caminho. Fiz uma cobrança de uma indicação para mexer na rua Jacarandá. Sim. Quando a gente mexeu, ele começou a mexer na rua Jacarandá, a gente fez uma indicação pedindo que fosse feito o reparo com urgência. Começou o serviço, inclusive está lá parado ainda. Sim. Então eu quero até alertar aqui, atenção, a cidade, vamos terminar hoje a Jacarandá. Mas assim, eu de imediatamente coloquei um card na rede social dizendo, olha, a prefeitura já está mexendo na rua Jacarandá, a rua que a gente cobrou a indicação. Então a gente também mostra em alguns momentos em que o governo está acertando, entendeu? Não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer. Tá certo, tá certo, agora tá errado. É por isso que eu discordo com essa palavra opositor. Porque o opositor, ele não tem esses dois lados. Eu sei que você é muito mais experiente do que eu, que politicamente falando, teologicamente falando, eu entendo que nós temos posicionamento sempre. Sempre, certo? Né? E que o contraditório é necessário
e que um prefeito ou uma prefeita inteligente, certo, tem que ver naqueles que cobram, naqueles que fiscalizam, certo, um contribuinte para a sua gestão e não tê-lo como inimigos. Eu penso dessa forma. E eu converso muito, porque o povo de Lápolis não sabe. Às vezes o pessoal não fica sabendo do que se é feito nos bastidores. Uhum. Por exemplo, eu ligo para a secretária de saúde, ligo para a secretária de um secretário de infraestrutura, né? Vou ligando para os secretários e conversando com eles, dando feedback, dizendo, rapaz, olha, vocês estão fazendo uma obra em tal rua, deixaram o trabalho lá pela metade, por que não consertam aquilo ali? Então eu vou dando feedback. Por exemplo, lá perto da minha casa, eles estão mexendo numa rua que é a Avenida África. Certo. E fizeram um meio-fio, criou uma poça, um represamento da água tremendo, que virou um piscinão. Certo. Passei com o carro, desci do carro, fiz a filmagem, mandei pro secretário Jonathan. De obras. Sim. Jonathan, ó, pra você ver como é que tá ficando essa obra aqui. Conheço o Jonathan, inteligente, menino. E aí bom. O Jonathan disse, ô pastor, eu vou mandar resolver isso aí. Educadíssimo, né? Vou mandar resolver. Aí foi lá e mandou resolver. Então assim, eu não fiz denúncia, não fiz vídeo, não postei nada na rede social. Conversei com ele por telefone, ele foi lá e resolveu o problema. Não sensacionalizou. Não fiz nenhum sensacionalismo, não fiz nenhum sensacionalismo. Quase que não sai. Sim. Não fiz. Quer dizer que é o Jonathan que é o eu acho secretário de obra lá? É o Jonathan, que é o secretário lá. Foi secretário no governo Cláudia em Porto. Um excelente eu acho que é isso mesmo. Então o que acontece? Conversei com ele, liguei pra ele, Jonathan, vê isso aí. Tá o serviço novo que vocês estão fazendo, vão parar o asfalto antes de chegar até a proporção. E vocês precisam chegar o asfalto até a proporção, a empresa que tá ali. Encosta aquele pedacinho de asfalto, é um negócio de 5 metros, vocês vão encostar o asfalto na proporção, já vai beneficiar o empresário. Certo. E não vai ficar aquele represamento de água, que ele vai virar um caos ali. Aí um serviço que poderia alegrar o cidadão, deixa o cidadão triste. Beleza, ele foi lá, consertou. Aí, no mesmo local ainda, começaram a fazer os meio-fio tudo errado, curvado, fazendo as curvas, saindo do alinhamento. Sim. Eu passei, filmei com o celular, mandei pra ele de novo. Jonathan, como é que tá ficando isso aqui? Isso aqui vai queimar a imagem do prefeito, vai ficar uma boca de porco terrível. Quer dizer, você preocupado em não queimar. Vai queimar o filme do prefeito. O prefeito tá fazendo uma obra dessa aqui, beneficiando, e essa rua vai ficando feia, essa rua África. É quando você diz que existem coisas que as pessoas não veem. Não vê. Que o cara só faz criticar, mas aí resolve os problemas nos bastidores. Certo. Quando a gente chega aí a público, é porque as coisas não estão sendo resolvidas. Sim, sim. A gente tá falando, tá conversando, não tá se resolvendo. Ok. Às vezes estão tapeando você, dizendo que tá resolvendo o problema e não tá resolvendo. Sim. Porque às vezes existe muito isso. Não, vou resolver. Atendeu sua ligação, desliga e não quer te ouvir. Imediatamente consertaram, começaram a consertar o meio-fio. Mesmo assim, deixou um canteiro quase 5 metros, quase um meio metro desalinhado, fora do alinhamento. Sim. Aí eu desci da câmara para casa de pé, tava todo no terno, sim, voltando da sessão. Sim. Aí fui de pé, passar pela rua fiscalizando. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela rua troncha, aí cheguei pra um cara, se não me engano, pro nome de Gica. Aí falei, ô Gica, olha pra você ver. Veja aqui comigo, dá uma olhadinha aqui. Aí Gica olhou. Falei, pra você ver aquilo ali. Meio metro, o canteiro do meio saindo pra fora. Sim. Aquilo ali, um cara vem com o carro, tirou a atenção um pouquinho, ele acerta aquele, quebra a roda do carro, arrebenta aquilo ali. Então aquilo ali vai matar uma obra que é pra ficar bonita, fica feia. Aí eu falei com ele, rapaz, conserta esse canteiro, que vai ficar melhor. Aí ele disse, rapaz, já tá quase todo feito. Eu falei, mas conserta, rapaz, vale a pena, você vai estar ajudando a gestão. Sim. Aí ele foi lá prontamente, olha aí, quebrou, desmanchou e refez de novo. E trouxe pro alinhamento para ficar melhor. Então assim, são coisas que você resolve nos bastidores sem precisar chamar a público. Só que tem situações que você tem que ir a público. Por exemplo, nós fomos cobrando quase 6 meses faltando professores em sala de aula. E aí eu tinha que verbalizar isso para a cidade ficar sabendo, porque o eleitor tá na ponta querendo uma resposta, o filho tá indo para a escola saindo 9 horas da manhã, o filho vai para a escola para estudar até meio-dia, volta 9 horas da manhã, porque está faltando professores. E aí a gente começou a cobrar. Então isso foi ganhando voz, era o início da gestão ainda,
Mas aí eu disse, eu não estou cobrando uma escola nova. Vocês têm 6 meses de gestão. Eu não posso cobrar uma escola nova com 6 meses de gestão. Certo. A gente tem que botar a mão na consciência. Aham. Mas eu posso cobrar que tenha professores dentro da sala de aula. Então isso dá para fazer. Que é uma contratação de um professor. Certo. E aí a gente foi cobrando. Então assim, eu também tenho coerência. Eu procuro ter coerência. O cara tem 9 meses de mandato. Então eu tenho que entender que tem muita coisa que não dá para se resolver ainda. E pegou a cidade... Essa teoria de pegar a cidade destruída, eu discordo um pouquinho, porque, por exemplo... Mas pegou destruída ou não pegou? Rapaz, pegou com sérios problemas, mas destruída... E quem foi que destruiu essa cidade? Porque chegava pra gente aqui que o governo de Cordélia tava um trem... Sim, mas quem destruiu a cidade? Rapaz, só não foi eu que moro aqui em Trancoso. Né? Aí eu lhe pergunto, por exemplo, a esquerda diz na Bahia que a Bahia está destruída. Se entrar um novo... Quem é que está governando a Bahia? Há 20 anos quase no poder. GG! Não, agora é GG, né? Pois é, GG está governando a Bahia. Quando Cordélia pegou de Robério, aí ela disse, peguei a cidade destruída. Você tá me entendendo? Sim. Quando vem Robério, peguei a cidade destruída. Então vamos para Adão e Eva. Adão não assume e joga para cima de Eva. E Eva diz que foi joga pra a serpente, mas Deus fez o quê? Puniu foi todos 3. Entendeu? Renato, nós temos aqui o Antônio dizendo, esse vereador é muito falado em Eunápolis. A maioria do povo de Eunápolis fala muito bem dele. Olha aí. Olha aí. Que beleza. Tem quem gosta, tá vendo? Felipe Bromochenko é filho. É seu filho? Meu filho. Dizendo, meu coroa, já tá chamando de coroa, rapaz. Dá uma surra nele. 45 anos só. 45? Me chamando de coroa. Só, rapaz, com uma história tão bonita, como graças vereador, a Deus, como pastor, não é? Renato, nós vivemos agora, essa semana que passou, nós tivemos um crime brutal de um irmão nosso na fé nos Estados Unidos, o Charles Kirk, né? Isso. Que foi covardemente acertado por uma bala de um fuzil. O Charles Kirk era da direita. Conservador, né? Conservador. Nós tivemos o atentado do Donald Trump. Nós tivemos também vários outros atentados de gente da direita que entrou em uma festinha que estava acontecendo de um aniversário e tirou a vida de alguém da esquerda. Como é que você está vendo nesses últimos dias esse desamor? Nós tivemos agora um escritor que festejou, não é, a morte do Charles Kirk, e eu vi que você postou isso também. Como é que você está vendo esse desamor, essa banalização da vida, né, entre os partidos, entre os homens na face da terra? Ô Miro, eu lamento muito, porque assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que é bom o debate político. Sim. Isso traz amadurecimento. Direita, esquerda, conservador, centrão. Eu acho que uma democracia, ela tem espaço para o debate, para o amplo debate. Mas à medida que algumas pessoas começam a ensinar e pregar esse ódio aos grupos, aos extremos, a quem a gente discorda, você acaba semeando esse tipo de extremismo. Por exemplo, quando os rótulos são aplicados às pessoas que a gente discorda, e esse é o problema, é os rótulos que são aplicados. Você vê, a grande imprensa brasileira já foi dar notícia como morreu um ativista extremista da direita. Então, assim, esse rótulo faz as pessoas ainda odiar mais o cidadão e parecendo que é justificado o assassinato daquela pessoa, porque ele era ativista, extremista de direita, então ele merecia morrer. Então, isso não é feito por todas as pessoas da esquerda, mas os grandes meios de comunicação poderiam ajudar a manter um equilíbrio entre os dois polos, entre direita e entre esquerda, para que não houvesse extremo dos dois lados.
Mas aí todas as pessoas que discordam e pensam diferente são rotulados, e isso faz um lado odiar o outro. E esses rótulos não são bons. Entendeu? Você vê, você tem, por exemplo, um ex-presidente da República que é chamado de genocida o tempo todo. Sim. Aí as pessoas acham, tem gente que fala de Bolsonaro com tanto ódio quando fala que ele é genocida, que se brincar ela baba, ela espuma. Sim. Porque isso foi plantado de alguma forma através de um meio de comunicação chamando de genocida, certo, disseminando esse rótulo, porque é a forma de fazer um lado odiar o seu adversário. E isso não estou dizendo que é feito por todas as pessoas de esquerda, que fique bem claro isso. Não são todas as pessoas de esquerda que fazem isso. Mas existe principalmente aqueles meios de comunicação que acabam levando para isso. Por exemplo, no Brasil foi criado um consórcio para dar notícias de gente que morria. E aí você pega e você tem, por exemplo, todas as pessoas que morreram no Brasil, é virado um discurso, é responsabilidade de Bolsonaro. Sim. Durante a pandemia. Certo. Mas qualquer pessoa que está me ouvindo, de esquerda e de direita, e o pessoal que morreu na Venezuela, é responsabilidade de Bolsonaro? E o pessoal que morreu na China, e o pessoal que morreu na Bolívia, na Colômbia, e as pessoas que morreram na Argentina, lá também era Bolsonaro que estava lá? Então, a pandemia matou diversas pessoas, mas eles dizem que Bolsonaro matou 720 mil pessoas no Brasil. Eles dizem que Bolsonaro atrasou a chegada da vacina. E um mês depois... E hoje se mostra que essa vacina, trouxe algumas consequências. E o Brasil, por exemplo, a primeira vacina foi dada no mundo em dezembro. A primeira vacina no Brasil foi dada em janeiro no ano seguinte, já no mês seguinte. Um mês. Então, assim... Bolsonaro cometeu falhas, falou muita besteira, deveria ter evitado falar o que falou. Sim, concordo plenamente, entendeu? O cara é presidente da República, tem que ter muito cuidado com o que fala, as entrevistas do cercadinho. Sim. Então, às vezes, se excedia, alguém jogava as cascas de bananas na entrevista para que ele se excedesse e falasse, aí falava e acabava verbalizando muita coisa que às vezes era um pensamento, uma coisa que poderia ficar guardado, que era para ser uma exigência de bastidores, trazia a público, e isso vai desvirtuando, trazendo confusão. Sim. Então, houve excessos, alguns erros, mas, por exemplo, ninguém chama Rui Costa de genocida. Sim, que comprou... Os respiradores, 48 milhões, nunca apareceu respirador, e por falta de respirador, quantas pessoas morreram? Morreram, e não é chamado... Mas os 720 que morreram são colocados nas contas de uma pessoa só. Então as pessoas passam a ter ódio daquela pessoa. Então você vê 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas, e isso existe na mídia. Erro na esquerda e erro na direita. Tem sim, tem. Erro na direita também. Tem muita gente extremista na direita que fala também besteira, que fala o que não deveria falar. E é preciso ter controle nesse momento. É preciso que aqueles que têm o poder da comunicação mantenha o controle dos pés no chão. Por exemplo, o que foi que as pessoas fizeram no enterro do Charles Kirk? Charles Kirk, né? Foi orar, louvar ao Senhor. Então a gente precisa responder a esse ódio todo com amor, pregando paz, pacificação, entendeu? O outro pensar diferente não o torna pior do que a minha pessoa, entendeu? Ele é de esquerda, é um ponto de vista que eu não concordo, não chegaria a essa conclusão, acho que não condiz, mas quando eu vou rotular essa pessoa, por exemplo, a pessoa não chegou à conclusão do que eu cheguei, não tem o conhecimento que eu tenho, eu vou colocar ele numa condição de uma pessoa desprezível, odiada, vou ensinar as pessoas a odiar ele também, então eu vou devolver o ódio o tempo todo, então isso vai virar uma confusão, não vai parar nunca. Então o que a gente precisa fazer hoje? Os grandes meios de comunicação, aqueles que têm o poder da comunicação, começar para mostrar para essas pessoas que a gente se combate o ódio com o amor, a mentira com a verdade, sem precisar ser agressivo, sem precisar ser perverso, sem precisar ser destruir a imagem, a reputação do outro, ou criar um rótulo vingativo naquela pessoa. Então a gente precisa começar a semear a paz, o amor, o evangelho de Cristo, acima de tudo, para que as pessoas possam ter um pouco de paz, senão esse país vai ficar cada vez mais violento, entendeu? Tem gente que justifica, por exemplo, você tem uma facada em Bolsonaro que nunca foi investigada. O cara nunca foi, quem foi que está por trás, quem pagou esses advogados, como é que esse cara deu uma facada, falsificou registro de entrada no Planalto. E aí você tem agora um presidente... O melhor hospital do mundo, no Albert Einstein, será que o Albert Einstein iria se render a uma mentira, né?
pessoas não param para pensar. Aí é isso também, que então assim, você percebe o ódio de muitos lados, entendeu? E dois pesos, duas medidas, tratamentos desumanos. Hoje você percebe pelas denúncias que estão se fazendo que havia um gabinete paralelo para investigar pessoas da direita, para pegar pessoas na falha. Então muita coisa que vai acontecendo no Brasil não chega a conclusões e a população está vendo isso. E às vezes os meios de comunicação manipulam a informação para que ela não chegue lá na ponta corretamente, e a gente está percebendo esse ódio que está sendo disseminado. E infelizmente, eu vou dizer que é só de um lado, não é. Existe polos dos dois lados, existem extremos dos dois lados, mas toda vez que você rotula as pessoas, você coloca nela um alvo para que ela seja odiada. Entendeu? Okay. Porque Miro discorda de Renato, eu coloco um rótulo nele. E aí quando eu coloco aquele rótulo naquela pessoa, eu começo a ensinar as pessoas a odiar o Miro. E aí ele começa a ser odiado. Você é de direita, aí eu coloco um rótulo, é extremista, é ativista, é genocida, é conservador, é radical, como é que fala? É retrógrado, né? Ou seja, eu sempre digo que o grande problema da humanidade é quando fulano quer que você seja aquilo que ele é. Não é? O contraditório... Caber na caixinha, né? O contraditório não se respeita, a opinião contrária não se respeita, as decisões de vida não se respeita, enfim, assim nasce... Não é? Só que as pessoas acham que isso é novo. Uhum. As pessoas acham que isso é novo, mas isso não é novo não, isso é velho. Toda vez que alguém discorda de alguém, isso é porque agora está ganhando muita voz nos meios de comunicação. Mas essa ideia de destruir a imagem do outro, a reputação do outro, sempre existiu, Miro. Sempre existiu. Entendeu? Por exemplo, quando você pegava lá nas épocas da Inquisição, que ia destruir alguém, rotulava de feiticeiro, rotulava de rebelde, de... Como é que fala? Quando excomungava o cidadão, né? Excomungado. O cara criava um rótulo para que a sociedade não olhasse para aquele indivíduo como alguém que era vítima do sistema, mas alguém que traiu o sistema, que se rebelou contra o sistema. Você vê hoje, ainda hoje é assim, se você discordar, você é taxado de rebelde, de desobediente, de opositor. Então Sim. é o rótulo que cria, certo. E cada vez que cria esse rótulo, ensina as pessoas a te odiar. Okay. E as pessoas às vezes não querem nem te ouvir, não querem nem ouvir o seu lado. Verdade. Essa semana eu vou compartilhar com você, por exemplo, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu queria te pedir perdão. Foi. Eu terminei de pregar, ela disse: pastor, eu queria te pedir perdão. Eu não entendi. Eu disse: mas por que, irmã, você quer me pedir perdão? O que foi que eu fiz assim? Ou o que foi que a senhora fez tão grave assim? Ela disse: ô pastor, eu achava que o senhor era apenas oposição a Cordélia. E eu sou muito amiga de Cordélia, né? Ela falando, sou muito amiga, trabalhei na gestão com ela, e eu acho que trabalhei com ela, tenho uma certa amizade. E eu não gostava do seu posicionamento. Toda vez que eu sabia que o senhor ia pregar num lugar, eu não ia na igreja. Olha aí, rapaz. Se houvesse um aviso que você ia pregar, eu não ia na igreja. E ela olhando para mim assim, frente a frente, com os olhos brilhando, e ela disse: e eu um dia parei para lhe ouvir, acabei lhe ouvindo. E a partir daquele momento que eu acabei lhe ouvindo, eu passei a lhe ouvir outras vezes. E hoje eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais e eu percebi o homem de Deus que você é. Olha aí. Então, quando você cria você fecha, você não ouve o outro, você não consegue nem escutar o que o outro está falando, você perde o senso de fazer um bom juízo daquela pessoa. E aí o que acontece? Ela achou que eu era apenas alguém que era contra a Cordélia. Mas hoje, quando ela me vê fazendo oposição, mostrando também os erros de Robério, ela diz: ele não mudou, ele continua sendo um cara sério, continua fazendo um bom trabalho, e ele continua do mesmo jeito. Porque se eu me rendesse a Robério agora, por exemplo, mostrando que estaria tudo bem, tapando o sol com a peneira, esse cara só era oposição a outra, e por que agora ele mudou? Então, quando você mantém uma mesma postura, uma mesma identidade, aos poucos você vai conquistando seu espaço. E é isso que eu tenho procurado fazer, não perseguir, não entrar no mérito do âmbito pessoal das pessoas, sempre respeitando e sem baixar o nível, e faço as cobranças que forem necessárias cobrar, e até aqui Deus tem me abençoado. Então eu não vou me render a esse sistema, não sou um cara perfeito,
todo ser humano tem falhas, tem seus erros, seus acertos, mas eu estou procurando melhorar cada dia. E Deus tem me abençoado e aos poucos a gente chega lá. Ok. Renato, nós infelizmente estamos chegando quase que ao final do Rapaz, já tem podcast. O quê aí? Uma hora. Pastor fala e fala muito bem, não é? E se a gente pudesse, ficaria aqui, né, a noite inteira. A última pergunta que eu tenho para você. Eita! Aos 40 e poucos anos, eu sei que ainda existem muitos sonhos nessa sua cachola aí, né? Qual o maior sonho de Renato Bromoschenko hoje, olhando nessa câmera aqui? Conta para nós. Rapaz, meu maior sonho é... Lógico, em primeiro lugar é sempre manter essa comunhão com Deus, né? Isso é um sonho que já é uma realidade, eu já tenho essa comunhão, já desfruto dessa paz, mas é continuar. Mas uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é construir um legado para os meus filhos, para a minha família. Talvez eu não consiga, até o final da minha vida, quero viver muito, enquanto estiver aqui nessa terra, talvez eu não consiga deixar bens materiais, muitas coisas, mas eu quero deixar para os meus filhos um exemplo de que eu fui um homem que andou nessa terra, que viveu em comunhão com Deus, que amei a mãe deles por toda a minha vida, amei a Deus acima de qualquer coisa, e amei o meu país, amei a minha cidade e quero fazer a diferença. Talvez a gente nunca vai ver o país que a gente gostaria de fato, mas a gente está trabalhando aos pouquinhos para que esse lugar seja um lugar melhor enquanto estivermos aqui nessa terra. Então eu sonho com isso, de ver as pessoas tendo um acesso melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, e através dessa luta que eu tenho feito no dia a dia é que a gente tem tentado contribuir. Ainda eu sei que você já está terminando, mas o tempo não está... Acho que a emissora não vai... Como é que o diretor não vai te ligar agora, não. Minha diretora ali, ó. Mas meu filho estava meu filho estava trabalhando numa loja. Ele estava arrumando uns negócios assim numa prateleira. O meu filho mais velho, hoje é casado. E na época ele estava trabalhando numa empresa lá, mexendo numa prateleira. E de repente tinha umas pessoas conversando, falando sobre política. E aí todo mundo falando assim, política é ladrão, político é isso, política é aquilo, política é errado, vereador é tudo desse jeito, e essa cidade tá assim por causa dos vereadores, e aí começaram a falar mal das pessoas. E de repente na conversa alguém disse assim, rapaz, mas tem um vereador aí, um pastor, que é o pastor Renato, e aí a pessoa não conseguia falar o Bromoschenko. É difícil demais, né, velho? E aí meu filho tava mexendo na prateleira, agachado, arrumando a prateleira. E aí a pessoa ficou, pastor Renato Bromoschenko, aí não conseguia falar, ele falou assim, aí meu filho repetiu, né? Pastor Renato Bromoschenko. Também não falou que era meu pai, que era filho não, né? É o meu pai, não, só falou assim, é o pastor Renato Bromoschenko. Que massa. Aí ele ali agachado, e aí os caras começaram a falar, bem, esse pastor, rapaz, tá fazendo um bom trabalho, esse camarada, ele mostra que tem um posicionamento até agora e tal, isso foi na gestão passada ainda. Sim. E as pessoas, quando o cara citou o meu nome, todos que estavam naquele círculo começaram alguns não conheciam, outros que já conheciam e disse que estavam vendo a diferença. Certo. Quando meu filho veio me contar isso, Miro, e ele veio, pai, e os caras falou bem, falou do senhor e tal, assim. Então aquilo me trouxe uma satisfação muito grande. Eu disse, rapaz, eu tô indo no caminho certo, eu tô conseguindo alcançar a minha casa, a minha família está sendo contemplada. Então hoje eu vejo a admiração que eu tenho dos meus filhos. Maravilha. Da minha esposa, da minha filha. Meus parabéns. Então assim, eu amo a minha família, amo a minha esposa, amo os meus filhos. Quero até mandar um beijão aqui pra Jade. E a gente já tá com 26 anos de casado, fazer 27 anos. Tem o filho mais velho que é o Rafa, que casou agora, e tem a Jáfia, né, que trouxe pra nossa família. E tem o Felipe, que ainda é solteiro, tem 19 anos, caminhando para os 20, e tem a Sarinha com 11, caminhando para 12. Então essa é a nossa família, e Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária na cidade de Eunápolis, e a gente tem procurado isso, semear uma boa semente, plantar esse legado. É o sonho que eu tenho, de ver um Eunápolis melhor, uma Bahia melhor, né, um país melhor. Eu sei que a gente não pode, a gente não vai consertar o mundo, mas a gente pode lutar para que o nosso dia a dia seja melhor, para que a gente tenha mais acesso, mais acessibilidade às coisas do que eu tive na minha infância. Então, eu tive muita dificuldade na minha infância.
E aí hoje, quando eu vejo eu dando aos meus filhos e proporcionando também às pessoas uma cobrança para que as pessoas tenham aquilo que eu não tive, eu já começo a me sentir realizado. Então esse é um sonho que eu tenho de contribuir cada vez mais com a nossa cidade. Olha, você que só o conhecia de ouvir falar, hoje teve a oportunidade não é, de estar vendo através do podcast Mentalize o pastor e vereador Renato Bromochenkel. Eu sei falar o nome dele. Quero agradecer ao pastor pelo presente que ele trouxe para mim. Olha só, tem um bocado de gente sonhando com um negócio desse que só os artistas e o pessoal do filme Deixe-me Viver, né, e que estão usando aí. Rapaz, eu tava sonhando com isso. É por isso que eu não paro de sonhar, né? Esse negócio só gente chique tem. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, né? Renato, prazerzão. Obrigado mesmo por ter atendido, né, ao nosso convite. Eu sou seu fã, gosto de você há muito tempo. Quero que você ore por mim, por minha vida, me coloque em suas orações. Sei que você é um homem que Deus te ouve, tá? E eu fiquei muito feliz de ter você no nosso simples espaço e dizer que eu sonho em ser um cara como você. Oh, Jesus, eu fico feliz. Eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho, né, em Eunápolis um vereador chamado Rogério, e ele é um empresário da Chocosul. Conheço, meu amigo. E o Rogério, ele falou pra mim, num podcast que eu entrevistei ele. Um grande católico, não é? E muito, muito devoto ali à igreja, muito né, ativo. E eu entrevistando ele num podcast, ele disse: pastor Renato, o senhor me inspirou a entrar na política. Olha aí, rapaz. E ele hoje é um vereador de oposição, tem feito um trabalho em parceria comigo, não tem nenhum cargo no governo. Não é um perseguidor do governo, é alguém que está se posicionando, cobrando também, sim, alertando. E aquele cara que está lá na Câmara ajudando. Então o que acontece? E quando o Rogério falou para mim, ele disse: pastor, o senhor me inspirou a estar aqui. E quando eu disputei a reeleição, eu disse para o meu irmão, o Marcos, eu disse: Marcos, eu preciso ganhar. É uma questão de honra ganhar. Porque ser perseguido como eu estou sendo, 4 anos de sofrimento, calúnia, difamação, entendeu? Calúnias das mais pesadas, de tentar acabar com o meu nome na igreja, tentar acabar com a minha história, a tentar acabar com a minha família. Jogaram sujo, jogaram pesado até os últimos instantes da minha reeleição. E eu dizia para meu irmão, eu tô orando e eu preciso ganhar essas eleições, porque é questão de honra ganhar essas eleições. Eu fiz uma campanha de oração junto com a minha esposa. Minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher que ora muito. E eu sou grato a Deus pela esposa que eu tenho, pela minha mãe, a intercessora do meu ministério. Dona Anitta é mulher guerreira na oração, minha família. Nós entramos em oração numa campanha toda sexta-feira. Eu disse: olha, ganhando ou perdendo as eleições, uma semana depois das eleições vamos estar aqui orando. Então a gente fez toda sexta-feira oração na minha casa, orando toda sexta-feira para Deus guardar a minha vida, me blindar para que eu conseguisse a eleição. Então quando eu vejo hoje o Rogério dizer isso para mim, dizer: pastor, o senhor me inspirou a sair do meu lugar de acomodismo, de ser um empresário, tá lá quietinho, rico, milionário, e dizer: eu entrei na política porque eu quero fazer a diferença, eu quero ajudar a Eunápolis a ser melhor. E eu vi a sua luta e eu vim pra cá e você me inspirou. Então eu vi muito isso de muitas pessoas. Então assim, eu sinto que a gente tá no caminho certo. E eu só tenho a agradecer a você pela admiração que você falou que tem a nossa pessoa. E vamos estar orando pela sua vida, orando por Porto Seguro, né, por Eunápolis, pelo nosso extremo sul, para que a gente possa ter lideranças nesse lugar, que Deus levante líderes que amem essa região e queira a mudança, a melhora dessa região. Pessoas que não pensem só em si, mas pensem no povo, nessa gente que precisa ser contemplada. O extremo sul da Bahia, às vezes, fica à mercê de grandes e bons políticos que venham fazer a diferença e somar na diferença. Então eu oro muito para que Deus abençoe essa região e só tenho a agradecer. Quero aproveitar e vender meu peixe aqui. Sim. Vendo o seu e vendo o meu. Me ajude. O Mentalize, né? O podcast Mentalize, você que não tá, só tá assistindo a live, faça questão de seguir, né? O podcast também Mentalize está no YouTube, está no Instagram. E eu quero convidar você também a seguir a minha rede social. Isso. Pastor Renato Bromochenkel.
é do jeitinho que pronuncia, brasileiro mesmo, bem brasileiro, Bromochenkel, né? Pronto. E aí você vai lá, Pastor Renato Bromochenkel, Instagram, YouTube, TikTok. O pastor tá no TikTok. Tô chegando a 10 mil. Tá estourado em tudo. 10 mil seguidores no TikTok. Que maravilha. Chegamos à marca dos 20 mil seguidores no Instagram, graças a Deus. Então, assim, é o meio de comunicação que eu tenho. As pessoas precisam estar lá, porque eu não tô no rádio, não tô em outros meios de comunicação, eu preciso estar na rede social para comunicar. O Robinho tá perguntando se não dá para você concluir fazendo uma oração do descarrego para os políticos aí. Meu Deus do céu, dá sim, a gente ora. Tá certo, olha, finalizando com o doutor Leandro Paradella, que estará aqui nesta quinta-feira. Nós vamos estar falando de racismo, certo? Nós vamos estar falando de direitos, né? Ele é um advogado de direito do trabalhador. Enfim, vamos estar tratando de diversos assuntos. O doutor Leandro, além de advogado, é também um historiador, certo? Está se formando agora em História. E o doutor Leandro disse uma coisa muito interessante aqui. Ele disse assim, olha só o que ele falou aqui para o senhor. Ele disse, independente das diferenças políticas, o importante é entregar políticas públicas nas pontas. Nas pontas, é isso aí. Certo. Renato, suas considerações finais ao Mentalize. Eu quero agradecer a você, Miro, por essa oportunidade de estar aqui no Mentalize. Deus te abençoe. É um meio de comunicação que tem se levantado nessa região nossa, tem alcançado vários lugares, várias pessoas. E eu agradeço a você por esse espaço. Tenho certeza que virão outras oportunidades para a gente estar aqui batendo um papo. E quero pedir a você que mora em Eunápolis, Porto Seguro, em toda a região, ore por mim. Ore para que Deus, né, nos proteja, nos guarde, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, entregar o resultado. E eu só tenho a agradecer ao Tiago Santana, que está aqui me acompanhando, ao Vaguinho, ao Miro, a Nabila ali, que está ali na produção, ali, a esposa do Miro, produzindo ali as transmissões. Então Deus abençoe vocês e agradeço a todos, a cada um dos participantes aí que deixou um comentário, uma opinião. Deus abençoe cada um e até a próxima. Ok, e assim chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast Mentalize. Eu sou Miro Veloso e agradeço muito a Deus por sua vida, por sua participação. Obrigado aos meus patrocinadores mais uma vez e a Deus por mais um episódio. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira às 20 horas aqui neste mesmo canal podcast Mentalize.